Estamos live. Estamos live? Então, a gente está na nossa segunda live de 2024. E essa live é da Terceira Cultura. Eu e a Cris De Lucas somos parceiras nessa empresa, que é uma empresa de consultoria e de mentoria e de coaching, né? Para pessoas que estão trabalhando em times multiculturais ou que têm alguma relação com outras culturas e que têm a vontade de ter relacionamentos melhores, menos conflituosos e realmente ter curiosidade para entender como é navegar em diversas culturas. O objetivo dessas lives que a gente vem fazendo aqui é exatamente o de trazer gente que já está vivendo isso na sua vida e quais são os aprendizados reais, né? O que é? A gente tem muita teoria sobre interculturalidade, mas na vida real, como é que isso se aplica, né? E para isso que a gente chama pessoas como a Andreina, que é uma venezuelana, mas que já morou mundo afora e que, além de tudo, trabalha diretamente com pessoas do mundo inteiro. Andreina, seja muito bem-vinda aqui e, por favor, apresente-se para a gente. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Super legal hoje a fala de multiculturalidade e como isso impacta as nossas vidas. Eu sou Andreina Gonzalez, como você falou, nasci na Venezuela. Eu já às vezes perdo um pouco a conta de quanto tempo realmente eu morei na Venezuela, mas claro, eu saí da Venezuela muito jovem ainda, tinha 2, 3 anos quando fomos morar na Europa. Morei primeiro em Espanha, depois em Londres, e depois voltamos para a Venezuela. E eu morei talvez uns 15, 17 anos mais na Venezuela. E depois, então, eu morei na Colômbia, nos Estados Unidos, passei uma boa jornada em México também. E agora, em Brasil, há já 5 anos. Sou coach, trabalho com desenvolvimento de liderança e com muito foco precisamente em o desenvolvimento de habilidades multiculturais e o que é o Cultural IQ, entendendo um pouco as dificuldades que a gente tem para liderar equipes multiculturais. Trabalhei muito, até há pouco, trabalhei muito com toda a Latinoamérica e desde há um ano trabalho já com um scope global. Trabalho muito com a China, com a Índia, inclusive amanhã salgo para a Índia, vou para a Índia, vou estar lá 2 semanas. Então a gente vai aprendendo um pouco precisamente dessa interculturalidade e como criar equipos realmente diversos e aproveitar ao máximo essa multiculturalidade. Estou casada, felizmente casada com uma brasileira, e tenho um filho venezuelano, um colombiano e um brasileiro. Então aqui em casa a dinâmica é engraçada. Só uma dúvida aqui, os seus pais já eram pessoas que estavam viajando pelo mundo, é isso? Bem, realmente quando eu nasci, os meus pais foram fazer pós-graduação. O meu pai fez primeiro pós-graduação em Inglaterra e depois a minha mãe em Espanha. Então, quando a gente voltou a morar na Venezuela, eu já tinha 6, 7 anos, acho. E quase 8, na verdade. Legal. Vai lá, Cris. Então, aproveitando essa tua experiência, esse teu conhecimento da cultura sul-americana, porque para nós, a gente no Brasil, não sei, também por causa do idioma, a gente tem uma ideia de que nós somos uma cultura diferente do resto da América do Sul e que o resto da América do Sul é mais ou menos uma cultura única. Qual é o teu olhar como venezuelana para essa afirmação e o que você enxerga de diferença? Bom, olha, primeiro eu acho que isso não é uma percepção única dos brasileiros. Eu acho que é muito frequente escutar as pessoas falando da cultura latino-americana. A verdade, eu não sabia também. Quando eu morava na Venezuela e falaram para mim, Andreina, você vai morar em Colômbia. E quando passei aquela jornada em México, eu sempre como muito tranquila, porque todos falamos espanhol, todos somos latino-americanos, vai ser muito fácil. Mas depois de um período de tempo, você começa a notar que não é tão óbvio, que as diferenças não são tão sutis como você poderia considerar. A verdade, a vida e a cultura dos chilenos, dos colombianos, dos venezuelanos é muito diferente. É muito, inclusive dentro do mesmo país. Quando você vai para a Colômbia, a cultura do bogotano é muito diferente da cultura do costeño.
É um pouco o que acontece aqui também no Brasil, que as pessoas do Nordeste são culturalmente são muito diferentes que em São Paulo. Então tem sutilezas que ao princípio a gente pensa que é, sabe, eu reflexionava muito, porque ao princípio você pensa que é sobre você, que você é o problema, que você não está interagindo bem com as pessoas, que as pessoas não gostam de você. Mas depois disso você começa a aprender que não, que é um assunto cultural, que o jeito de construir relações é diferente, que o jeito de como se construi a amizade é diferente, e que o jeito de interagir é diferente. E muda muito entre um país e outro, entre uma região e outra. Muda muito. Cris, posso só esticar um pouquinho, fazendo uma comparação com a Colômbia, como você disse, aqui no Brasil a gente tem São Paulo, que é uma cultura muito diferente do Nordeste, por exemplo, e você tinha mencionado Bogotá, e eu até tinha te falado que eu fazia a ligação de Bogotá com São Paulo e Cali com o Rio. Nesse exemplo, quando você chegou na Colômbia, quando você chegou no Brasil, no que você percebe de diferenças assim em relação a como você se sentiu? Olha, comigo aconteceu uma coisa bem engraçada. Quando eu cheguei a morar na Colômbia, o venezuelano e o caraqueño, especialmente, somos de uma cultura de muito portas abertas, sabe? Você chega a morar em Caracas e já ao final de semana você está convidada para um churrasco na casa de alguém. As pessoas que trabalham juntas se reúnem o tempo todo e fazem planos o tempo todo. E a gente gera uma amizade muito linda com as pessoas que você trabalha, que transcende no espaço pessoal. Quando eu cheguei a morar na Colômbia, nós tínhamos já como 6 meses morando em Bogotá. E ninguém convidava a gente para nada, sabe? Era assim como qualquer perguntava para nós, ai, que planos tem para o final? Sabe quando alguém pergunta para você, ai, que plano tem para o final de semana? E você fala, não muito, a verdade nada. E você fica como aguardando que outra pessoa fale, ai, vem para casa, ou ai, bem, vamos passear no sítio, ou ai, eu tenho um apartamento que bem, vamos para o clube. Nada. Ai, não tem planos para o fim de semana? Não. Ah, bom. Eu me lembro muito de falar com o pai dos meus filhos, com quem morava naquele então. Olha, mas será que é a gente que, sabe, que problema tem você com as pessoas com quem você trabalha? O que é isso? Porque a gente não consegue como conectar um pouco além. E depois de vários meses, foi que a gente, e conversando, falando com outros venezuelanos, que falávamos, olha, que como a gente começou a formar comunidade com venezuelanos, e aí muda tudo. E no meio da fala sai isso, como você consegue, em espanhol se fala intimar, desculpem todos pelo meu portunhol, intimar, como conectar intimamente com as pessoas. Você consegue fazer isso com os bogotanos? Não, para mim tomou como 4 anos ter amizades que eu falava que eram íntimas. Minhas em Bogotá tomou muito tempo. Completamente diferente do costeño. E eu acho muito diferente, por exemplo, do brasileiro também. Aqui no Brasil, eu cheguei a morar aqui em São Paulo e já imediatamente a gente tinha plano. São Paulo um pouco mais devagar, pelo que entendi. Claro, como eu me casei com uma costeña, a gente se relaciona com uma baiana, a gente se relaciona muito. E eu fico bem surpresa, porque é muito rápido. As pessoas, eu sempre falo, o brasileiro ama a gente no terceiro dia, sabe? É completamente oposto. A gente gera uns vínculos assim de amor intenso, passional com os brasileiros, quizás um pouco mais superficial, porque se quebra também muito mais rápido, sim? Não é uma amizade de raízes profundas, mas é uma amizade muito expressiva e muito aberta e convidando Fluida. Fluida, exatamente. Então é muito diferente, sabe? Ao princípio, claro, quando comecei a conhecer brasileiros, e depois de 2 semanas a gente se conhecendo, ai, Andreina, eu amo você, você é a minha irmã da vida. Sabe? É como curioso também. Então eu comecei a entender que isso também era um jeito cultural do brasileiro. E ainda dentro dessa pergunta, né? A gente, assim, tem muita curiosidade. E esse jeito do brasileiro, né, tão aberto, né, no trabalho, aonde que ele pode ser uma característica não tão boa?
Olha, eu várias vezes tenho me perguntado, e eu faço algum coaching também com respeito a isso, quando me perguntam se as equipes de trabalho deveriam ser como uma família, por exemplo. Sabe, onde você já se considera irmão, a gente se ama profundamente. A verdade é que as equipes de trabalho nunca são família, porque na família você tem que conviver com quem está aí, sabe? Você não pode elegir quem é seu irmão, quem é sua mãe, quem é seu pai. E na equipe de trabalho é diferente. Na equipe de trabalho você tem um valor que agregar, e as equipes de trabalho mudam, e não, sabe, quando eu trabalho com os meus irmãos a tarefa é de aceitar eles e amar eles como eles são. Com meus pares de trabalho, não. Se você considera a equipe de trabalho uma família, então onde fica o espaço para feedback, para melhora contínua, para construir a cultura e os comportamentos que realmente queremos ter na empresa? Então, além disso, na família se cria um sentimento de lealdade que não responde a estímulos externos. No trabalho, não. No trabalho, a lealdade se dá pelo contexto e pelo vínculo externo que existe com a empresa e com a produtividade. Senão, não é lealdade. Me explico? Mas o que você está querendo dizer é que o brasileiro tende a confundir e achar que um time é Então, uma grande família. mas que, claro, então o que acontece? Que às vezes o relacionamento chega a ser tão profundo e tão conectado que às vezes é um pouco mais difícil a conversação de feedback, a conversação de aprofundar no comportamento, e a conversação de mudar o comportamento pode se tornar um pouco mais complexa por esses vínculos tão profundos, tão arraigados, que também acabam muito rápido. Então, essa é outra coisa que eu acho interessante, às vezes, da cultura do brasileiro, que hoje, paixão e loucura pelo meu trabalho, e amanhã eu saí e acabou, e além disso, tenho um monte de histórias de por que aconteceu, e você fala, mas nós falamos há uma semana e nada disso estava acontecendo. Então, como mudam as histórias muito rápido. Às vezes é muito difícil na construção de equipes, por exemplo. Talvez as histórias existissem, mas elas não são faladas, né? Exatamente. Porque falar significa quebrar o relacionamento e ninguém quebra relacionamento no Brasil. Exatamente. Que é o que acontece na família. Por isso eu faço um paralelismo. Exatamente. Uhum. Posso continuar aqui também? Porque eu tenho uma amiga minha que foi casada com um peruano durante um tempo. Ela é brasileira. E o peruano uma vez falou assim, vocês aí no Brasil se bastam. Já até falei isso numa outra live aqui. Vocês aí no Brasil se bastam, porque vocês têm tudo. Vocês têm todos os recursos. Vocês têm os artistas, vocês têm os empresários. Vocês têm tudo. Vocês não precisam da América Latina. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que é uma crença frequente. Pelas minhas crenças, eu não posso acreditar nisso. Eu acho que sempre precisamos dos outros. Então, eu acho que o que falávamos um pouco o dia que estávamos conversando, eu acho que o Brasil tem uma mirada muito mais centrada para Portugal e Europa, e um pouco, e às vezes também um pouco mais para a Norte-América, não tão conectada com o resto da Latinoamérica. Mas o resto da Latinoamérica também acontece um pouco mesmo, muito centrada mais para a Norte-América, e para alguns países da Europa, muito menos para o Brasil. Então, eu vejo oportunidades para maior conexão, sim. Que precisam uns dos outros, sim. Que poderíamos ter uma comunidade muito mais integrada em Latinoamérica, incluindo o Brasil, sim. E que os brasileiros poderiam aprender muito mais de Latinoamérica e os latino-americanos muito mais do Brasil, definitivamente. Eu acho que tudo às vezes fica muito longe e que a língua marca uma distância importante. Mas eu acho que temos um grande elemento em comum, que é a Amazônia toda. E a Amazônia conecta, e a Cordilheira dos Andes conecta todos os nossos países. Então, como a gente se une e trabalha unida, por exemplo, para defender esses espaços naturais tão importantes, não só para a América do Sul, sino para o mundo inteiro, isso seria muito importante. Lamentavelmente, os nossos governos não têm também essa falha, não. E essa questão da língua é interessante porque é tudo uma questão de percepção, né? De ponto de vista, porque a gente fala uma língua diferente do espanhol, porque a gente fala português. Mas quando a gente vem aqui para fora,
a gente diz, não, a gente entende espanhol, não, a gente fala espanhol, meus filhos têm a audácia de botar que eles falam espanhol no currículo deles. Eu falo, mas que absurdo é esse? Eles falam, mas a gente entende tudo, qual o problema? Você vê que quando está aí, a gente não é da mesma língua, mas quando vem para cá, aí a gente se une e é a mesma língua. Né? Sim, sim, totalmente, é assim. Você tem... pode falar. Não, vai. A gente está falando aí dessa união da América Latina, mas você tem isso dentro da sua casa, né? Casado com uma brasileira que é baiana, você, né, ficou em São Paulo, aí você tem um venezuelano, um colombiano e um brasileiro. Conta pra gente como é isso. É maravilhoso, desafiador também. Na minha casa se falam geralmente pelo menos 3 línguas diferentes o tempo todo. Desculpa, quais são as idades mesmo, Andreina? Eu tenho um filho de 18 anos que já não mora comigo, foi embora um mês e meio. Tenho um filho de 15 anos e tenho um filho de 2 anos. Então, o de 18 anos é quizás talvez o mais versátil nas línguas, ele fala muito bem espanhol e fala muito bem português também. Mas a minha esposa só fala português. Ela entende perfeito o espanhol. Bom, perfeito às vezes, não? Perfeito na maioria dos momentos. Mas ela entende muito bem português. Ela fala só português. Vocês já podem notar que eu entendo português, a minha fala é um pouco confusa também às vezes. O meu filho de 15, ele fala inglês. Ele sempre estudou em escolas internacionais, então ele considera, e eu falo com ele desde sempre em inglês, então ele considera inglês a sua língua materna. E o meu filho de 2 anos, ele fala principalmente português pela escola, mas ele entende perfeito espanhol, e ele imita o irmão de 15 anos quando fala, eu vou falar como Andrés, e faz blá, 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 como imitando seu irmão de 15. Então, na mesa, as 3 línguas estão o tempo todo, espanhol, inglês e português. E isso também é a cultura, e o que falávamos um pouco às vezes eu falo uma coisa que em espanhol tem um significado, mas que as mesmas palavras em português podem, às vezes a palavra é até parecida, mas o significado ou o uso cultural é completamente diferente. Então, isso gera aqui, às vezes, umas brigas mortais, até que a gente começou a notar isso. Na verdade, a gente já tem terapia, começou a falar disso e a terapeuta começou a falar, um momentico, peraí, porque isso que você está falando, qual é o significado disso em espanhol? E qual é o significado disso em português? Foi quando começamos a notar que muitas vezes o problema de comunicação era por assumir, fazer assumptions com a língua. Então, já agora, quando começamos alguma discussão ou um debate ou uma conversação importante, a gente clarifica muito. Ok, o que significa isso? E o que significa isso? E para você, o que significa aquilo? E o que significa isso? Especialmente porque os venezuelanos temos muita piada e somos muito grosseiros também. Venezuelanos que estejam por aí sabem que é assim. Os venezuelanos falamos muito palavrão. Para nós é super comum. A minha esposa é incapaz de falar um palavrão. Ela não gosta de palavrão. Então, às vezes, claro, fica assim como, mas você está sendo grosseira e ruda. Eu falo, grosseira sim, ruda não, desculpa. Para venezuelano isso é super normal. Então, a gente vai aprendendo. E sim, acontece muito. Com meu filho, em inglês, acontece o tempo todo. Quando estamos muito cansados, eu não entendo nada do que ele fala, não entendo nada do que minha esposa fala, minha esposa não entende nada do que eu falo, então a gente vai todo mundo dormir porque não tem jeito de falar. Engraçado. É muito diferente. Primeira vez que eu ouço isso, porque normalmente, assim, quem tem o pai é francês, a mãe é brasileira, a criança aprende a falar francês com o pai e aprende a falar português com a mãe e divide certinho com quem ele fala que língua, né? Mas na sua casa, pelo visto, é tudo misturado. Porque nós decidimos que cada quem falava a língua com que se sente mais confortável. Então, e às vezes, por exemplo, eu procuro falar um pouco mais de português, sobretudo com o pequenininho, mas eu também fico com medo que ele aprenda um português mediocre, porque meu português não é maravilhoso. Não é medíocre, né, Cris? Ela está falando isso, a gente não dá tanto tempo. Perfeito. Não é isso. Não, mas eu fico curiosa. Por exemplo, o seu filho de 15 anos, quando ele fala com a sua esposa, aí ele fala em português, porque senão ela não entenderia. Ele entende inglês perfeito.
Ela fala inglês, fala francês e fala, entende espanhol e fala português. Ah, eu pensei que ela não falasse espanhol nem inglês. Ah, Ela então tá. entende espanhol, mas não gosta de falar. E fala e entende inglês perfeito. Então, ela se comunica com Andrés, com meu filho de 15 anos, muito bem, em inglês. E às vezes, quando estamos muito cansadas, sabe, nós mesmas falamos para ele, ai filho, fala em espanhol ou fala em português, porque não conseguimos te acompanhar. Sobretudo porque meu filho, sabe, uma coisa é você falar inglês e outra coisa é ter inglês como Como língua língua materna. nativa. Ele tem muitíssimas expressões idiomáticas, muitíssimas. Então, sabe, é o mesmo, ele faz piada e todos na mesa ficamos como, ninguém sabe o que você acabou de falar, sabe? Tem que traduzir. E ele tenta traduzir, mas não tem jeito, não é gracioso, não é engraçado. Não é engraçado. Então, sim, aqui em Muito casa curioso. é desafiador. Muito curioso. Vai lá, Cris. Você falou, Andreina, quando a gente conversou, que você sofreu alguns golpes culturais, alguns reveses culturais na sua vida. Explica para a Sim. gente primeiro o que você chama de um golpe e dá alguns exemplos para a gente. Eu já Bom, tenho uma ideia, mas. isso que contava para vocês de convidar as pessoas para casa e tudo isso, para mim foi um golpe. Foi um golpe cultural muito forte. E também traduzido em outros espaços da vida. Como boa venezolana, eu não tenho problema em compartilhar temas, assim como estávamos falando. Eu não tenho problema em falar da minha vida pessoal. E, inclusive eu gosto porque eu acho que a minha história de vida é legal. Eu tenho uma família diversa, filhos criados em um ambiente diverso. E eu sinto que a minha responsabilidade é falar disso também para que outras pessoas também, para dar visibilidade. Mas, por exemplo, para os bogotanos não é tão assim. Então, claro, desde no primeiro ou segundo encontro, você começava a falar de algo pessoal e para eles era como, por que você está falando isso para mim? Um Sabe? excesso de intimidade. Era um excesso de intimidade. E que ao princípio eu não entendia, primeiro porque não era recíproca, e segundo, como é possível que depois que tivemos uma conversa onde eu falei tanta coisa que para mim era importante, sabe, que é linda, que é transparente, que é autêntica, e você não se conecta com isso. Então, para mim isso foi um golpe cultural. E no Brasil, você lembra de algum golpe? Bom, É se você for parecido, da mas brasileira, ajuda, né? claro, porque a cultura brasileira é muito mais pessoal, mas eu acho que é muito mais que a venezuelana. Então, então, sabe, nos primeiros encontros falas que eu em alguns momentos pensei, falei, bom, como eu morei em Bogotá há vários anos, talvez eu já também mudei um pouco esse mindset, esse jeito de comunicar-me. Então, recém-chegada aqui no Brasil, quando as pessoas se sentam na mesa de trabalho e começam a falar em detalhe o que eles falaram, sabe como? Ui, como que a gente está interagindo sobre isso. E tem uma história bem legal. A minha ex-chefa, ela era de Malásia. E quando eu ia para a Suíça e me encontrava com ela e a gente começava a falar, os venezuelanos, os venezuelanos amamos comida, então a gente sempre fala de comida. Então, quando eu me encontrava com ela de manhã, eu falava, olha, bom dia, como você está? Como vai tudo? Você tomou café? E ela, claro, ela com muito expertise, muito tacto, ela já conhecia um pouco de Latinoamérica, me falava, sim, sim, é gostoso o café, e falávamos um pouco do café. Um dia ela me falou, Andrina, você sabe que em Malásia, você nunca pergunta para as pessoas como se elas comeram ou não, porque você não fala de comida. Você pergunta para eles se dormiram, se descansaram, como foi a noite. E eu falava, curioso, porque em Latinoamérica você não pergunta isso. Você nunca pergunta para, pelo menos na Venezuela, nem em Bogotá, você pergunta para alguém, você Você não dormiu fala bem? muito sobre a noite e a dormida. Eu acho isso já como demasiado íntimo. Eu não quero saber o que você fez na noite. Para mim, é mais importante se você tomou café de manhã e disso estou disposta a falar tudo o que você quer. Então, para ela, isso era Aceitável, era o normal. normal. Então, quando ela me perguntava, boa cama do hotel, você descansou, o clima,
para mim era eu falava mais porque a gente já tinha um relacionamento de muito tempo, mas não é necessariamente o normal. Então a gente vai aprendendo e vai conhecendo. Desde então, eu mas nunca perguntei para ela se ela tomou café e perguntava para ela se ela descansou bem e como dormiu, e ela sempre perguntava para mim pelo café. É muito interessante porque tem muitos chineses na Malásia. Eu acho que tem uma história aí em que China e Malásia se misturam. Sim. E a primeira coisa que você pergunta quando você encontra um chinês é se ele comeu. Porque vem da época da Revolução Cultural, que as pessoas passaram uma fome enorme, morreram 70 milhões de chineses, e as pessoas me perguntam, como é que você vai, tudo bem? Perguntam, você já comeu? E a pessoa responde, sim ou não, acabou. Acabou. Vai, tudo bem, e acabou. E você está dizendo que na Malásia ninguém pergunta nem se você comeu, porque isso não é... E você vê, é muito interessante isso, né? Sim, a gente vai aprendendo. Olha, Viviana, vou ler Viviana aqui, hein? Concordo plenamente que os países da América Latina carecem de uma união e valorização entre os mesmos, em detrimento da valorização da cultura americana e europeia. Acredito que inicialmente a língua era uma barreira, mas atualmente com a tecnologia isso não faz mais sentido. Tenho família equatoriana e argentina e, portanto, também vivencio essas diferenças culturais rotineiramente. Acho que todos os países devem superar a síndrome de patinho feio e começar a se valorizar de forma autêntica e... Alguma outra coisa parecida com a autêntica. Ela falou de Equador aqui, eu lembrei de um workshop domingo, que era um equatoriano que estava dando. Ele estava dando ali num ambiente super multicultural. Ele está na China, ele é casado com uma chinesa, tem gente do mundo inteiro, e era sobre amor. E aí, no breakout room, a gente tinha que responder a pergunta que era como é que os seus pais impactaram na infância a sua percepção de amor hoje? E eu caí com uma chinesa. E eu falei, você quer começar? Ela falou, a gente não fala sobre amor. Não fala. Assim, com pessoas que a gente nem conhece. Você quer começar? Aí eu comecei. Depois eu falei assim, nossa, como é que a gente... Esse menino, ele mora na China um tempão, ele é casado com uma chinesa. E como é que a gente escorrega na multiculturalidade, mesmo tendo o que você chama de IQ, né? De inteligência cultural. Multicultural, sim. Multicultural. Que é a próxima pergunta, né? Você trabalha com coach de lideranças e equipes, né? E qual é o primeiro passo antes de iniciar um processo de coaching de multiculturalidade? Você falou dessa consciência de culturalidade. Você falou uma coisa de índice de internacionalização, porque a gente entendeu. Ou seja... Eu entendi uma coisa, a Cris entendeu outra, então... Vamos lá, explica pra gente como é que você faz isso, como é que você lidera isso. Olha, o que falávamos um pouco esse dia com equipes multiculturais, o primeiro é entender precisamente essa multiculturalidade. Então, o que eu falava para vocês, eu trabalho muito com um livro que se chama Cultural Map, que são assessments, ou tem também Cultural Wizard, para entender as diferentes culturas que tem uma equipe. E entender os diferentes elementos dessa cultura que estão sendo combinadas nessa equipe. Um dos grandes elementos das diferenças culturais é que, independentemente da sua cultura, você tem uma tendência a ser mais aberto ou não para as outras culturas, tá? E tem que ver com o jeito como você se relaciona, como você escuta, como você está aberto a outros comportamentos diferentes do seu e como você está disposto, poderíamos falar algo assim como um índice de julgamento. Se você continuamente está julgando o comportamento dos outros como certo ou errado, ou se você está mais bem aberto a entender o que está detrás do comportamento. E isso também está imerso na nossa cultura. Tem culturas que têm uma tendência mais fácil a julgar o comportamento do outro, tem culturas onde isso é menos frequente. Presente em todas as culturas, mas também de jeitos diferentes. Então, quando uma pessoa de uma equipe compartilha com pessoas de diferentes nacionalidades, o primeiro que eu, como coach, quero entender é quão aberto eles estão a escutar, observar e aprender disso. Porque isso é o mais importante. Quando você tem integrantes da equipe que não estão abertos para aprender e entender as outras culturas, aprender delas, parar o julgamento da cultura e o comportamento, você precisa fazer um trabalho diferente com essa pessoa. Você não pode colocar essa pessoa já em uma sessão de team coaching do grupo inteiro. Você primeiro precisa acompanhar elas com um pouco de coaching individual.
para gerar consciência dessa potencial barreira. Quando você chega na sala com um grupo, com uma equipe multicultural, com pessoas que estão fechadas, que não têm o interesse em entender as culturas dos outros, já isso vai diminuir o impacto da conversação da equipe. E, pelo contrário, você vai colocar essa pessoa em uma posição muito vulnerável. Então, é um jeito de cuidar as pessoas, e não é um juízo sobre elas. Elas simplesmente não sabem, às vezes nem sequer estão conscientes dessa abertura multicultural. Então, um jeito de cuidar elas antes da intervenção da equipe é: vamos ter um par de conversações nós para entender onde você está nisso e como trabalhamos juntos nisso. Educar, você diria que é um trabalho de educação cultural antes de colocar a pessoa no time, isso? Sim, mas, claro, a gente coloca ela em um marco de educação cultural. Mas a verdade é que é um marco de entender qual é a sua primeira reação frente ao comportamento dos outros. E se auto-observar. Então, acaba sendo um exercício de autoconhecimento. Autoconhecimento. Sem estereotipar, mas generalizando, quais culturas você diria que são mais abertas às outras culturas e as culturas são mais fechadas às outras culturas, da tua experiência? Olha, Cris, o que eu conheço um pouco, eu sinto, e isto é uma generalidade, não necessariamente por país, sino por geografia. As pessoas que moram em cidades frias e altas têm uma tendência a ser um pouco mais fechadas, diferente das pessoas que moram nas costas ou em cidades um pouco mais quentes, tendem a ser um pouco mais abertas. E esse é um dos elementos que eu considero. Geralmente, em Latinoamérica em geral, incluindo o Brasil, existe um pouco mais de flexibilidade, a verdade. Eu acho que talvez Chile é um país que é um pouco mais... Fechado. Eu não diria fechado, mas que para eles é mais, às vezes, um pouco mais difícil entender outras culturas de Latinoamérica. Mas especialmente as cidades que são cidades altas. Bogotá, Quito, cidades que são permanentemente frias. Geralmente as pessoas tendem a ser um pouco mais fechadas. E aí, normal, é parte de como nós reaccionamos ao nosso contexto e ao nosso entorno. Eu queria fazer uma provocação com base nisso, na tua percepção, porque os Estados Unidos, por exemplo, né, que é um país continental, que tem áreas costeiras, áreas mais tropicais, áreas mais frias. Eu tive uma experiência no Sul, na Carolina do Sul, e eu achava eles... O que eu percebia? Mas aí eu não sei se era tanto uma questão... Eles são muito voltados para eles mesmos. Muitos nunca tinham saído da cidade, nunca tinham ido a uma capital do país. Então, eu percebia que eles não conheciam nem a diversidade do país dele, que dirá a nossa latino-americana. Você percebe isso com os americanos? Ou... Com alguns, sim. Eu sou de poucas generalidades. E o que eu entendo também é que, dado o sistema educativo nos Estados Unidos, também favorece um pouco isso. Então, é por isso que também hablamos de diferenças culturais. Quando a gente entende o que cria a cultura. Bom, o sistema educativo é um grande criador de cultura. O sistema educativo nos Estados Unidos favorece um pouco esse comportamento. E a gente observa ele. Mas também tem isso em alguns países da Europa. Eu acho que os países que estão um pouco mais para a costa têm uma tendência a ver o mundo desde um lugar, às vezes, um pouco mais aberto. Mas também não nos deixemos enganar. Tem algumas ilhas que, precisamente, ainda que são quentes, abertas, nível do mar, pela história da ilha, elas se tornam com uma tendência bem fechada. Tem muitos elementos culturais, religião, história, guerras, colonização. São todos elementos que vão definindo essa abertura ou não. É engraçado isso, porque é uma realidade, né? Eu me lembro que eu morei na França muitos anos atrás e a gente conversava sobre isso. O sul do Brasil é mais frio,
né? Tanto de temperatura quanto as pessoas. São mais frias do que as pessoas do Rio de Janeiro para cima. O sul da Itália é muito mais aberto do que o norte da Itália. É uma realidade. Aí meu pai costumava dizer, porque nos países mais frios, se você não trabalhar e não correr atrás, no inverno você morre. E nos outros países, nesses outros países, você pode passar, né? Você pode relaxar e ser autoindulgente, que não tem problema. Sim. Mas eu não sei, você acredita que é isso? Não sei, Cris, eu não sei, mas eu acho que o mais importante é a nossa própria capacidade de não julgar. Pelo contrário, observar, aprender, refletir, investigar, entender um pouco. Quando eu já tinha alguns anos morando na Colômbia e em Bogotá especialmente, eu não vou negar, eu ao princípio ficava bem chateada, eu não entendia e eu não gostava muito disso. Mas depois, quando você investiga a história de Colômbia, a história do bogotano, você começa a entender que eles têm uma história completamente diferente do venezuelano e que isso construi esse jeito de ser. Então, nós somos a nossa história. Então, julgar o comportamento do outro porque eu gosto ou não gosto, porque me conecta ou não me conecta, bom, é um jeito de viver, mas não é um jeito de conectar, sabe? Não é um jeito de construir relações para o futuro. E isso é que para mim é precisamente o multicultural IQ. Quão disposto está você a aprender, a entender o comportamento do outro, o que está detrás desse comportamento, a história, a formação. Você poderia perfeitamente falar aqui, não, que o chino é muito fechado. Não, mas vamos entender por quê, vamos entender um pouco da história do chinês, vamos entender, sabe, de onde nasce isso. Não é que ele é fechado porque ele quer ser fechado e porque ele não gosta de você. Não é pessoal. Isso tem uma história, tem uma tradição, tem uma razão que está aí e que tem sido para eles muito importantes, porque a cultura está aí para nos proteger. Eu queria que você elaborasse isso. Elabora um pouquinho isso. A cultura está aí para nos proteger. Claro, porque, bom, eu acredito... A tua identidade. Claro, é a minha identidade, é o que me dá raízes, é o que me conecta com as pessoas que estão próximas de mim. Então, se eu entendo o ser humano, como um ser social, que precisa da interação do outro, que precisa do outro, que a conexão com o outro é um elemento de supervivência básico, eu entendo que a gente tem que desenvolver comportamentos comuns para se entender melhor. Então, e isso é a cultura. A cultura é essa forma que nós compartilhamos de ver o mundo a partir da nossa história, que nos permite interagir e nos conectar melhor, mais fácil, mais rápido, mais efetivamente. Isso que nós queremos nas organizações. Por isso você quer uma cultura na organização. Por isso, quando chega alguém novo na organização, você quer transmitir essa cultura para que eles rapidamente se sentam parte, gerem esse sentido de pertenência, porque isso que nos protege, é para nos cuidar. Não é para julgar. Eu não tenho o direito de julgar a cultura de ninguém. Eu tenho o dever, ou é melhor, se eu me comprometo a escutar, aprender, entender, observar. Porque isso que ele construiu e isso que cuida essa pessoa. O Clotaire Rapaz, você ouviu falar sobre ele? Ele escreveu um livro chamado Código Cultural. Sim. Ele chama de kit de sobrevivência. Sua cultura é seu kit de sobrevivência. Quando você está numa situação, entrou um negócio que você não sabe como agir, você não sabe se é certo ou errado, se está adequado ou inadequado, onde você vai? Tu vai na tua cultura. Claro. E aí a sua cultura você acha que é certo, porque a sua cultura, na realidade, não tem certo. Você sabe o que é certo e você consegue, além disso, ter espaço para ser você autenticamente, de um jeito genuíno. Então, você não consome energia em estar pensando continuamente o que é certo e errado. As pessoas que já mudamos de país, e no processo de adaptação, isso se torna, às vezes, muito difícil. Estressante. Estressante. Consume energia, tempo, emoção. Consume. E... Cris, eu queria pedir a tua autorização para eu fazer uma outra pergunta, e aí vou deixar aquela para você. Você comentou com a gente, porque eu sempre me interesso, eu trabalhei muito tempo com times remotos, multiculturais, então eu acho muito desafiador, porque, bom, primeiro que você tem a questão de estar remoto, de ter o fuso horário, de ter uma tela, tem gente que não gosta de se expor, de deixar a imagem aberta, enfim, que dicas, com toda essa bagagem cultural que você tem,
e com a experiência com que o trabalho te demanda, que a tua chefia, a tua hierarquia também é remota, tua equipe também é remota. Como tirar bom proveito disso? Bom, o primeiro que eu sempre recomendo para os líderes é, no momento que você pode ter um encontro presencial, faz. Sabe? E cada dia estou mais convencida que sim, o remoto chegou para ficar, mas não para ser permanente nas nossas vidas. O ser humano ainda precisa da interação com o outro. O ser humano ainda precisa do outro. A gente que é facilitador e que trabalha com grupos. E às vezes me falam, mas que se a gente se reúne virtual, é melhor, porque sai mais barato. Na verdade, sai muito mais barato, sim. Mas o impacto é muito menor. Então, algo que você poderia resolver em 2 horas presencial, você precisa 6 virtuais. Então, talvez em custo de pagar hotel e alimentação é mais barato, mas em tempo de recurso e inversão de tempo é muito mais caro. Então, entender isso, entender o impacto. Então, eu falo, sempre que possa, convida a equipe para encontrar-se presencial. Disponha de um orçamento para isso. E demonstre que isso para você como líder da equipe é importante. Não se esqueça nunca disso. E depois disso... Desculpa. Vai. Não, eu ia dizer que sempre fica mais fácil você manter uma relação virtual quando você conhece a pessoa no mundo real. É mais fácil, porque você já meio que decodificou um pouco aquilo e aí agora é só conversando aqui, mantendo. E eu entendo, e precisa estava lendo disso ontem, um reporte que saiu das preferências da flexibilidade. Mas é bem interessante, porque nos últimos estudos, tanto de Deloitte como de Spencer Stuart e de McKinsey, eles falam claramente que até as novas gerações, a preferência é de jornadas flexíveis. A búsqueda do trabalho remoto está caindo cada vez mais. Tá? Então, e o que os expertos estão observando é isso. Sim, o trabalho remoto teve um crescimento, assim, maravilhoso. Por vários anos, todo mundo queria trabalho remoto. Mas já não tanto. As pessoas querem um lugar para ir 2, 3 vezes por semana e poder ficar em casa 2, 3 vezes por semana. A gente quer um lugar para se encontrar e quer ter razões para se encontrar. Então, não é só ir para o escritório porque eu tenho que ir para o escritório. Ok, quando nós estamos juntos, como aproveitamos ao máximo que estamos juntos? Então, não convide as pessoas a vir para o escritório, para presencial, para cada um ficar trabalhando no seu computador o dia todo. Então, aproveita os espaços que a equipe tem para estar presencial, para fazer coisas juntos, construir juntos, chuva de ideias, interagir, toma de decisões em conjunto, feedback, conversações de desenvolvimento. Esse é o espaço para isso. Não deixa isso para virtual. Aproveita o espaço presencial para isso. Então, eu acho profundamente que o espaço presencial continua a ser relevante e que nós temos que seguir promocionando e promovendo ele. Interessante que você explicou o que você queria dizer o que as pessoas querem é o trabalho flexível, né? Mais do que remoto, elas querem uma jornada flexível. E, para mim, quando você falou, eu entendia que o remoto era um pré-requisito para que isso acontecesse, mas não é esse modelo que você falou. Você falou, não, a pessoa quer ir nos momentos da semana que são viáveis para ela, ficar um tempo e voltar. É interessante, eu não tinha pensado por esse... Sim. E fazendo parênteses aí também, eu tenho um podcast que eu gosto muito, que é o Hidden Brain, né? E ele estava entrevistando um cara que é um estudioso da paz, né? Ele trabalha com promoção da paz. E o que ele chegou à conclusão é que, assim, 2 pessoas que não se conhecem direito, ninguém vai mudar de ideia, porque a gente está discutindo, eu vou falar uma coisa e a Andreina vai mudar de ideia e vai dizer, Cris, realmente você mudou a minha ideia, minha forma de pensar. Isso só dá a chance disso acontecer se as pessoas se conectarem. Se não houver a conexão profunda, onde eu começo a gostar de você, você começa a gostar de mim, a gente se vê como um ser humano completo, não existe a menor possibilidade das pessoas se entenderem. E eu acho que no presencial é mais fácil disso acontecer no remoto. Embora não seja impossível no remoto, porque assim, eu trabalho remotamente full-time, né, com coaching, onde a gente precisa criar esse rapport e a gente consegue criar, né?
mas é nessa interação genuína, curiosa, presente para o outro. Sim, de acordo, de acordo. E eu concordo, é possível sim, mas também tem um custo e também tem uma necessidade específica. Escuta, você acha... A gente trabalha aí, tem essa empresa Terceira Cultura, e a gente não tem muita certeza se já existe uma consciência das corporações pelo mundo de que isto é uma coisa que precisa ser adressada, endereçada. É um assunto que precisa ser falado, né? Porque os times estão cada vez mais multiculturais. O que você acha da tua percepção de que existe essa consciência de que a interculturalidade é importante para ser trabalhada, estudada? Eu acho que está crescendo. Eu não diria que existe completamente, mas eu sim acho que está começando. Em algumas empresas mais evoluídas que em outras, e que isso também é precisamente consequência da empresa que é. Quando você tem uma empresa multinacional que trabalha em mais de 220 países, a multiculturalidade se torna um elemento importante. Então, varia muito nas diferentes empresas, varia muito nos diferentes negócios, mas eu acho que está presente. Eu acho que as conversações estão começando, mas ainda fica muito por avançar. Fica muito por crescer em consciência. E ainda falta muito por entender realmente a profundidade do assunto. Porque eu acho que nós temos cometido um pouquinho o erro de querer generalizar, sabe? Então, a Latinoamérica é assim, o Brasil é assim, então, os Estados Unidos é assim, a Europa é assim. Bom, mas a gente, quando começa a aprofundar, descobre que, que é muito mais profundo que isso, que em um mesmo país você pode encontrar muitas diferenças culturais, e que inclusive até nas mesmas regiões você encontra diferenças culturais. Então, por isso eu gosto muito quando a gente fala de multicultural IQ, e é o que eu falo, que eu falava para vocês, que eu falo para os líderes. Pretender, se fala pretender em português, como querer ou pretender conhecer todas as culturas e ser um experto em todas as culturas e poder adaptar o meu comportamento a todas as culturas do mundo, é mais ou menos impossível. Mas o que você sim pode ser e o que determina seu coeficiente multicultural é a sua capacidade de observar ao outro. Sabe, observar detenidamente. Eu gosto muito do conceito de Klaus Moller de observar e escutar. É gerar um vazio onde a observação que eu faço do outro entra na minha cabeça, sabe? Não, quando você começa com julgamentos, opiniões do comportamento do outro, você não está observando, você está julgando. Então, gerar o vazio para que o que vem de fora entre é a base da observação e a escuta. E com essa observação e escuta, perguntar, às vezes modelar, sabe? Como, ok, eu estou observando que aqui ninguém fala do café da manhã, então eu não vou falar do café da manhã, vamos falar do que eles estão falando. Mas eu tenho que dar permisso para que isso aconteça, eu tenho que dar o espaço para que isso aconteça. E na medida que eu me atrevo, eu tomo o atrevimento de observar o outro, evitar julgamentos, observar, aprender do seu comportamento, identificar padrões, eu começo a ler a cultura e, pelo tanto, começo a ter um espaço onde eu posso adaptar o meu comportamento também. Eu lembro uma vez eu estava falando, foi uma coisa muito simples. Tinha um presidente de empresa que estava entrevistando, ele acabava de chegar da Suíça, e ele estava entrevistando assistentes. E uma das pessoas, uma das candidatas, que além disso eu gostava muito, chegou como 15 minutos tarde. E o presidente me falou, eu não vou receber ela, porque para mim a pontualidade é muito importante. E eu falei para ele, sabe o que acontece? Que você não mora na Suíça. Aqui o sistema de transporte público não funciona com hora marcada. Aqui a impredicibilidade
não só do caminho, sino do que pode acontecer em casa, com seus filhos, a escola. Sabe? Aqui a gente não tem o nível de predecir o que vai acontecer cada dia. É mais ou menos impossível. Então, a sua expectativa de pontualidade não é pertinente e não é consistente com a nossa cultura. Então, eu convido a você a entrevistar ela, receber ela como um detalhe de respeito pelo outro, porque se ela está aqui, ela fez um esforço para chegar até aqui. 10, 15 minutos tarde, tá bom. Mas a gente vai respeitar isso, você recebe ela, entrevista ela, e depois falamos baseados em competências, não em pontualidade. E efectivamente foi assim, claro. Eu lembro, eu era gestora de talento organizacional, de desenvolvimento organizacional, e eu pensava, meu Deus, este presidente depois vai mandar para mim embora, vai me demitir, porque o desafio ele é muito forte. Mas é que essa é a nossa cultura latino-americana, essa é a nossa vida latino-americana, o nosso jeito de viver é diferente. Então, a que você acha que a pontualidade é muito importante? Espera, observa, entende a realidade e o contexto. E depois trabalha em como você aprende a conviver com isso. E a nossa noção de tempo é diferente da noção de tempo deles também. Completamente. Mas essa noção de tempo responde ao nosso contexto real, sabe? Não é que nós não temos uma conduta muito ruim e não nos importamos com o outro, porque tradicionalmente a pontualidade, eu entendo, é sinônimo de respeito. Eu entendo. Mas quando eu chego tarde 10 minutos, eu sou latino-americana, desculpa-me, eu não estou sendo irrespetuosa com você. É que eu tenho um contexto que é diferente. Inclusive no uma Brasil, realidade que é diferente, claro. virou cordialidade. Você não pode chegar, se o jantar é às 8, por favor, não chegue às 8. Você tem que chegar no mínimo 8h30, porque senão você está sendo incorreto. Esse é um dos elementos, por exemplo, que comparam quando você faz o cultural map. Esse é um dos elementos, a percepção do tempo. E a rigidez ou não, flexibilidade versus rigidez no tempo. Mas, claro, você vê os países que são mais rígidos no tempo e lê as histórias deles e é completamente diferente. A gente está com o tempo aqui, Cris, eu vou emendar aqui nessa pergunta que tem a ver com a outra, que é, ok, que trabalho, né, para lidar com um time multicultural, porque aí tem que entender o outro. Qual é a grande vantagem, quais são os grandes benefícios de você estar trabalhando com pessoas de culturas diferentes? Olha, eu vejo duas grandes primárias. A primeira é o sentido de pertenência e engajamento. Quando você consegue criar uma cultura na equipe que absorve, recebe, é inclusiva com todas as culturas, independentemente do país, o nível de engajamento é muito grande. E o nível de engajamento gera outra coisa que você quer como gestor da equipe, que é a possibilidade de inovar e de ver possibilidades diferentes. Precisamente ontem estava falando com um grupo, estávamos refletindo um pouco do que significa ser um líder inovador. E eu gostei muito, era uma reflexão um pouco ontológica, mas era um pouco como falar, quando eu sou um líder inovador, eu reconheço que as possibilidades que eu posso enxergar são limitadas. Mas que com a sua contribuição, ao lado do outro ou do outro, desde a sua cultura, desde a sua história de vida, desde a pessoa que você é, isso multiplica, incrementa, potencializa as minhas possibilidades. E isso é o que eu quero na equipe. Eu quero uma equipe cheia de possibilidades. Possibilidades para quê? Para inovar, para superar obstáculos, para encontrar soluções, para tomar decisões, para resolver criativamente o que está pela frente. Essa é a equipe que você quer. E você quer uma equipe que esteja disposta e competente para fazer isso. E isso chega e acontece como consequência da diversidade, de todos os jeitos de diversidade. Mas, sem dúvida, se eu tenho uma equipe diversa e eu espero que essa equipe se engaje e contribua, eu tenho que estar aberto a ser questionado, né? Eu tenho que ter um mindset de que eles vão questionar o meu status quo, que eu estou habituada a fazer, e ter a humildade de reconhecer que pode ser melhor do que o meu. Exatamente. É reconhecer que as minhas possibilidades são limitadas. E não são minhas possibilidades de ideação e de ideativa. As minhas possibilidades até de me auto-observar são limitadas. Faltou alguma coisa para a gente, para dar uma dica? A gente tinha uma pergunta que era dar uma dica, mas eu acho que você já falou tudo.
para algum expatriado que estivesse se mudando para um país de uma cultura diferente? Eu acho que a maior dica é curiosidade. É curiosidade pelo outro, pela sua história, pela pessoa que é, pela cultura, pelo comportamento. É uma autêntica e genuína curiosidade para entender o outro. Evitar, e essa curiosidade precisamente leva você a evitar o julgamento. A verdade, o julgamento, no final, enche a cabeça de pensamentos que não são produtivos, que não são úteis. Pelo contrário, a curiosidade me dá a possibilidade de entender o outro e construir realmente um vínculo que me permita construir uma relação e um impacto a mediano e longo prazo. Então, a autêntica curiosidade, o genuíno interesse para entender o outro, seu comportamento, sua cultura e como eu posso contribuir desde a pessoa que eu sou, não desde o que eu acredito que é a única e o único jeito de ser ou fazer. Tem um ponto que você colocou que eu ia pontuar e não falei na hora, mas vou falar agora, que você falou se eu descubro que as pessoas em volta de mim não perguntam no café da manhã, então eu também não vou perguntar do café da manhã. E isso é uma postura de humildade, onde eu não fico tentando impor a minha cultura para os outros, e assim, mas no meu país, a gente beija todo mundo, mas no meu país a gente pergunta no café da manhã. Então eu vou continuar fazendo isso. Sim, e a curiosidade vai me permitir perguntar. Talvez eu, depois da reunião, eu me aproximo de alguém e falo, olha, eu notei que vocês não falam do café da manhã. Me conta um pouco de como é isso. E essa curiosidade de entender, de aprender. Então, as pessoas, às vezes, a minha pessoa fala, olha, é certo, eu não sabia. É certo, a gente nunca fala do café da manhã. Vamos buscar entender isso. E desse jeito você começa também a sembrar a curiosidade na equipe e as pessoas que trabalham com você. Evita o julgamento, pergunta, ser curioso com o outro. Andreina, então assim, para terminar, como é que você se define culturalmente? Bom, eu sempre falo que o meu coração é venezuelano, quando falo de nacionalidade. Mas também entendendo que eu considero que meu rol mais importante na vida é o rol de mãe. É a minha decisão pessoal, cada quem com a sua. Mas no meu caso, ser mãe para mim tem sido profundamente transformador. Então eu sempre falo que eu tenho o coração venezuelano, mas eu estou criando filhos do mundo. E para eu poder criar filhos do mundo, eu preciso entender, sabe? E acontecia muito em casa. Eu talvez não gostava alguma coisa da cultura colombiana, mas eu tenho um filho colombiano. Então, como eu ensino ele a amar a cultura colombiana e estar aberto e descobrir as outras culturas do mundo, é absolutamente essencial. Então, eu me defino culturalmente como uma venezuelana de coração, mãe que cria filhos do mundo. Muito legal, né? Filhos da terceira cultura. Exatamente, é o gancho para falar que é a terceira cultura, que é exatamente as pessoas que conseguem navegar nas culturas diferentes propositalmente e conscientemente, porque sabem que essa é uma postura de abertura, né, para a vida. Andreina, foi muito bom. Não sei se você tem alguma coisa mais para acrescentar. Ela congelou? Eu aprendi muito, foi muito bom. E ela congelou no final da live? Será? Eu acho que ela congelou. Andreina. Bom, enquanto a Andreina não volta, se voltar, a gente se despede dela. Vamos falar da nossa próxima live. Nossa próxima live vai ser com a Bia Patzner e vai ser sobre empreendedorismo nos Estados Unidos e na Ásia. A Bia é uma brasileira que mora muito tempo nos Estados Unidos, morou muitos anos na Ásia e tem uma alma empreendedora. E ela vai falar sobre essa perspectiva para a gente. Vai ser muito bom. Bom, a gente agradece a Andreina depois pessoalmente, e eu acho que é isso, né? E foi ótimo. Então tá bom, Cris. Obrigada a quem esteve aqui. Isso. Qualquer comentário, qualquer coisa no próprio LinkedIn, e aí a gente responde. A gente assina e segue a Terceira Cultura para a gente começar a fazer as lives lá na Terceira Cultura e no meu canal, para a gente ter 150 pessoas. Isso aí, Cris. Um beijo. Tchau, tchau.